Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sabadão aí, amanhã é domingo. Todos os times jogam pela última rodada do Brasileirão 2024. Alguns disputando o título, né? Obviamente, Palmeiras e Botafogo. Outros disputando rebaixamento. Tem uma vaga só, né? Fluminense, CAP, Bragantino, né? E o Vasco ali já assentado numa Sul-Americana, tranquilo, tentando chegar em nono colocado para entrar direto na terceira fase da Copa do Brasil, né? E não na segunda, sendo o 10º colocado. Então esse aí é o jogo do Vasco. Vamos verificar aí amanhã e tal. E vou entrar aí logo no tópico que eu quero falar aqui com os senhores, né? Até pedir os comentários, porque não é hoje, o vídeo de hoje não é uma opinião, só uma opinião, é uma opinião com pedido aqui de comentários dos senhores, esse feedback aí, né? Emerson Rodrigues não vem sendo relacionado nos últimos jogos do Vasco, nem contra o Galo, nem contra o Dragão. Contra o Galo, o Felipe falou que no jogo específico contra o Galo teria sido uma opção técnica, deixado de fora. E amanhã contra o Cuiabá, lá no campo do Cuiabá, de todo mundo 14 horas, todos os times 14 horas, também não está sendo relacionado. Essa é uma pergunta que tem que ser feita na coletiva. E aí? Emerson Rodrigues não foi relacionado novamente por opção técnica? Tem alguma cláusula contratual que o Vasco não queira que alguma condição do contrato seja implementada e tal? Perguntar nesse sentido. Você vai contar com o Emerson Rodrigues? Quer dizer, o Vasco contaria com o Emerson Rodrigues? Se bem que o Felipe não é o cara para você perguntar isso, porque ele é um interino. Amanhã acaba o serviço dele, prestação de serviços finda, né? Como o Pedrinho falou, está ajudando o Vasco, né? Essa pergunta teria que ser direcionada ao Marcelo Santana, ao Pedrinho. E aí é o seguinte, Emerson Rodrigues não vinha ajudando no 4-3-3. E mesmo assim, no primeiro jogo contra o Dragão, o Felipe, 4-3-3, não vinha ajudando antes e não colocou. Pedrinho jogou agora contra o Galo no 4-4-2. Ajudaria o Emerson Rodrigues no 4-4-2? O que você acha? Né? Maxime, Jean David não estavam rodando no 4-3-3. Rodariam, ajudariam o Vasco no 4-4-2? Onde entrariam, né? O Maxime na volância, pelo lado direito, como já atuou algumas vezes, o Jean David pela direita, pela esquerda, no meio de campo, né? É engraçado isso, porque o Vasco, no último jogo, jogou num 4-3-1-2. Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Piton, os três volantes, né? Hugo Moura e Cocão, cada um mais por um lado, mas se revezando, né? Já falei isso aqui, friso, né? O Hugo Moura era tecnicamente para jogar mais pela direita, o Cocão mais pela esquerda, né? E ambos roubaram as bolas para os gols do Vasco nos lados opostos do que sempre atuam. Cocão roubou bola pela esquerda e o Hugo Moura pela direita. E o Jair ali, como terceiro volante, como volante, né, mais próximo do terceiro terço, ajudando o Coutinho ali a criar, né? Não criando o Jair, mas apoiando o Coutinho numa criação, né? Dividindo ali a responsabilidade. O adversário não sabe se vai tocar para o Jair, se o Jair vai tocar direto sem passar pelo Couto, né? E o Alex Teixeira entrando bem pela direita, Verratti também pela direita, a chamada superioridade numérica, né, que a gente viu com inversões de jogo, né? Mas eu queria falar o seguinte, o Vasco nesse 4-3-3 aí, perdão, nesse 4-4-2 ou no 4-3-1-2, né? Poderia contar com esses jogadores, Maxime e Jean David? Nesse 4-3-1-2 ou no 4-4-2, poderia colocar o Payet junto com o Verratti na frente, os três volantes e o Couto? Esses três volantes, mais o Couto, como eu falei agora, pode jogar com Payet e Verratti, entra outro no lugar do Payet, como entrou o Alex Teixeira, mantém o Payet para o segundo tempo, o Couto pode jogar 2 tempos. Isso é tudo a gente tem que pensar aqui, a gente quer melhoria
do time, mesmo que para essa partida. É uma só, mas a gente tem que estar aqui de olho o torcedor, né? Quem fica, quem sai, quem chega, né? E aí, outra pergunta também que a gente tem que fazer, né, para a diretoria: técnico vai vir ainda em 2024? Vai vir em janeiro? Felipe vai fazer a pré-temporada? Vai disputar o Carioquinha? Os jogadores que ficam, que saem e que chegam têm que ter colaboração direta do técnico, né? É o técnico que vai ter que escolher junto com o diretor técnico, né? Essa situação. Ponto. E aí, pensando dessa forma, seria o Felipe que faria isso? Quem fica, quem sai, quem chega? Ano que vem? Acho um erro. Já teria que ter um técnico começando em janeiro, depois das férias, pré-temporada, né? Quem fica, quem sai, quem chega. É muito importante. Olha, eu quero esses jogadores que vão ficar. Portanto, esses aqui vão sair, né? Inclusive tem jogadores que não vão sair de cara, mas o Vasco não quer contar com eles. Então demora um pouquinho mais, ficou de fora e o Vasco vai tentando colocar aqui, ali, como fez aí, com outros jogadores como Barros, como Figueiredo, que estão voltando aí. E tem uma cabeçada de jogadores que está voltando. Uma cabeçada de jogadores que está voltando. Então não é só quem como eu falei aqui, né? Quem sai, quem fica. Tem também os caras que estão chegando, estão voltando, e tem os que vão chegar por contratações. Então é complicado, mas é complexo, né? Nem diria complicado, é complexo, né? E o técnico tem que saber apontar os jogadores que chegam, que ficam e que saem, né? Outra coisa, qual o esquema tático desse novo técnico? Ele forma o esquema tático dele com os jogadores que tem, ou tenta trazer jogadores para o esquema tático que ele tem em mente colocar? Qual o esquema tático? Qual o técnico o Vasco queria querer para 2025? Né? Um técnico mais arrojado, mais campeão, mais senhor de si, um cara mais experimentado? Não sei, né? A gente tem que ver aí. Por exemplo, tem técnico barato que pode dar resultado. Tem jogadores... Quando eu digo técnico barato, é até uma covardia minha, né? De 300 a 500 mil você paga um técnico bom. O Vasco está nesse momento aí de transição. Não tem como pagar mais de 500 mil para um técnico. Vem dinheiro de onde? Acabou de haver penhora na sede do calabouço. Não tem dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Essa questão que o Pedrinho falou, que tudo estava pago até 2025, até 2024, é mentira. Pedrinho não falou a verdade quando ele disse que tudo estava pagado no português correto, tudo estava provisionado até 2024, até dezembro. Isso acaba dia 31 de dezembro. Mas aí, bem horas, né, acontecendo, e olha que ele está com a SAF e está com o associativo, infelizmente. Então o Pedrinho é o que tem que resolver. Quem tem que resolver? É o Pedrinho que tem que resolver, ninguém mais, né? Ontem eu fiz um comentário aqui, alguns desavisados. Porque você falou que a SAF pagava não sei o que e tal, a 777 pagava, e bababá. Até em dado momento ela pagava valores, ia pagando, né? Essas execuções fiscais, trabalhistas, dívidas comuns, estavam sendo pagas pela 777. Ponto. Isso é fato, né? Se ela ia continuar, não ia, se ia quebrar, se não ia, se ia ter aporte. Isso é uma outra história, a gente não tem como saber. Felipe foi e tirou a 777. E aí ele começou a ter que pagar esses valores, né? A 777 deixou para trás algumas coisas que não pagou, fez adiantamentos, né? Não pagou alguns jogadores que poderia dar transfer ban aí. Mas agora é o Pedrinho que tem que resolver. Ele não falou a verdade quando disse: tudo está pago até 2024. Pode ficar tranquilo. E o diretor, o CEO, agora não sei se foi o CEO ou se foi o CFO, que falou que estava tudo tranquilão até 2025. Não vou lembrar agora qual dos dois.
Acho que é o Amodeu o nome dele, E aí, não tá. Se está tudo provisionado, tudo esquematizado para o Vasco viver, sobreviver em 2025, já está tudo cagado, porque já em 2024 tem essa penhora aí no calabouço, né? E o Pedrinho tem aí dívidas do associativo e dívidas da própria Vasco SAF, né? São dívidas da Vasco SAF e dívidas do associativo. Agora, o que eu fico estupefato aqui é com a situação de que ainda não houve processo civil e criminal contra o Salgado. Salgado antes da 777. E, durante a 777, também já pode ter um processo civil e criminal. Perdão, criminal. Civil vai ser discutido lá na Câmara de Arbitragem. Criminal. Com sigilo direitinho, né? Não mostrar o contrato, não poder mostrar o contrato, não afasta a possibilidade de ter investigação policial criminal naqueles fatos ali, né? Contra o Salgado, contra a 777, contra Salgado e 777, né? Já poderia estar vendo isso aí em paralelo. Câmara de Arbitragem, né? A questão da liminar vai ter o julgamento, acho que só ano que vem, da mantença ou não da 777 fora do controle acionário, né? Ou da manutenção ou mantença do Pedrinho, do associativo no controle da Vasco SAF, mesmo sendo minoritária, né? Então são coisas que a gente não tem agora como pensar, mas tá na cabeça de todo vascaíno. O que está na cabeça do vascaíno aí é o que você recebe quando você entra, né? Grego vai comprar, Grego do Rio de Janeiro. Então todo dia uma mensagem diferente. Grego tá aí no Rio de Janeiro. Grego tá aí, chegou. Mês que vem, né? Aqui não é um canal para isso. Aqui é um canal de opinião sério. Não é um canal de babaquice, não. Aqui vocês vão ter isso. Aqui não, é uma opinião como todo torcedor pode ter, né? E abra aqui bastante os meus comentários. Não tem um comentário que eu receba aqui que deixe de ter resposta. Ao contrário. Isso é o maior... meu maior foco são os comentários. Criei um canal para conversar de vascaíno para vascaíno, com opiniões. Eu dou a minha e o ouvinte, o espectador, dá a dele, né? E podemos até, às vezes, conviver com opiniões diferentes. Eu tenho um inscrito que era do TikTok, mas também está no YouTube. A gente fala até pelo WhatsApp. Eu não tenho um grupo de WhatsApp, mas eu tenho 3 ou 4 inscritos que tem meu WhatsApp, a gente conversa. Ele se intitula Flávio Matador, Flávio Matador. Conversa com ele todos os dias. E a gente tem opiniões diferentes. Ele acha que o Vasco deve ser vendido novamente, e eu acho que não. Mas no resto, em muitas coisas a gente pode convergir, não tem problema algum, né? Tem muitos canais que eu acompanho do Vasco que eu me desagrado 90% do que o cara fala, mas eu estou lá para assistir os 10 que eu posso convergir com ele, né? É importante. Não tem esse negócio, eu não gostei da opinião dele, eu vou me desinscrever. Não, tem lá as inscrições nos canais XYZ, né? Ouço o cara falar, às vezes não concordo, ou então concordo 90%, discordo 10%, ou discordo 10%, discordo 90%, ou aceito 90%, discordo 10%, não importa, tá lá. O importante aqui é o bate-bola, né? Inclusive, desde quando eu abri meu canal, já tem 1 ano e meio praticamente, foi um canal para discutir situações, e sempre contra a questão da venda, da transformação do Vasco em Vasco SAF. E agora, né, com a dívida, com sucesso, né? Quem jogou no Banco Imobiliário, né, tem aquelas cartas sorte ou revés, né? Com a sorte do Botafogo e com o revés do Vasco e do próprio Fluminense, que está quase caindo aí e está querendo virar SAF, mais argumentos existem para o Vasco ser vendido de qualquer maneira, né? Vai ser feito um contrato novo? Cadê esse contrato aí? Vai ser feito mais um contrato com confidencialidade, mais um contrato para ferrar a vida do Vasco? Questões que têm que ser pontuadas urgentemente. Não pode haver a simples transformação, a simples modificação, né? Sai 777 e entra X. Em hipótese alguma. Nunca, jamais. Tem que ser um contrato novo, que não prejudique o Vasco, como Salgado, Osório, Duque de Estrada e companhia prejudicaram o Vasco. E muitas coisas. Você não pode ter uma 777 que comprou jogadores caros demais, pagando altos salários,
e não renderem. Um CEO de uma empresa que faz isso, a demissão perde a cabeça. E o Vasco está aí hoje com uma folha. A maioria fala 18 milhões, então eu vou repetir aqui 18 milhões. O tal do Fábio Azevedo fala 14 milhões. Tem gente que fala até 19 milhões. Vou manter 18. Que seja 17, pronto. 17 milhões por mês e terminar o campeonato em 10º lugar. E ter o Fortaleza aí com 7 milhões de folha lá em cima, né? O Botafogo, 10 milhões de folha. Só que o Botafogo tem grandes vantagens. Apesar dele pagar na folha quase 8 milhões a menos que o Vasco, com jogadores inúteis ou quase inúteis, né? Muitos deles, né? O Botafogo ele vai lá e compra porradão, 104 milhões custou o Luiz Henrique, Almada 120 milhões, né? Salvo engano. Então, o Botafogo tem essa situação, ele paga caro para conseguir, consegue alguns de graça, por qualidade que o Vasco não tem, né? E paga menos mensalmente para esses caras. E o Vasco, já com o Pedrinho, alegando expertise, né? Conhecimento de causa, sei tudo, sou o melhor comentarista, eu sei gestão, fiz cursos, e aí traz Maxime, Jean David, Emerson Rodrigues, Alex Teixeira, Souza e Couto, que agora começou a resolver. E o Santana, né? Em jogos que não estava valendo mais nada, ele começou a resolver. Será que nos jogos que valem alguma coisa ele resolve? O Santana disse que tinha que trazer estrangeiro para resolver imediatamente. O Maxime entrou para resolver imediatamente. Jean David, Emerson Rodrigues. Então são várias mentiras colocadas dia a dia para o torcedor parar e cobrar, né? E tem que cobrar mesmo. E aqui, às vezes, quando vem alguns comentários, pô, você só cobra, você não é Vasco e tal. Não, quem é Vasco é quem fica com a boca calada, levando na traseira e gostando. Aí é ser Vasco? Ficar aí 23 anos sem porra nenhuma, sendo chacota dos rivais, é ser Vasco? Isso é ser Vasco? Apoiar sem pensar, isso é ser Vasco? Aqui não é um canal de massa de manobra, né? Dou minha opinião, aceito qualquer opinião com cordialidade e urbanidade e boto o cara para pensar no que eu falo e penso no que o cara fala comigo nos comentários. E não tem um, até hoje, que não foi respondido. A não ser um comentário ofensivo que eu vou e desconecto. Acho até que já falei aqui minha opinião. YouTuber não tem que xingar ninguém. Ele pode bloquear. Deleta o cara, né? E até em comentários um pouco assim agressivos, você, com a tua forma de tratar, você vai e corrige para cá, corrige para lá, né? Então vamos aguardar amanhã esse último jogo contra o Cuiabá, lá na Arena Condá. No último jogo, o Vasco tentou propor o jogo numa linha média alta, né? Bom time do Galo. E fala aqui uma coisa interessante, né? Não é que o Milito e o Paiva não entendam de futebol, mas ser técnico é muito mais do que pensar num esquema, pensar nos jogadores, colocar para jogar. O técnico, como advogado, inclusive, puxando aqui a sardinha para minha brasa, puxando brasa para minha sardinha, perdão, às vezes ganha um processo da audiência, mesmo com direito ruim. E o técnico tem que ganhar os jogos em campo, vendo as mudanças, vendo o que propuseram para ele e o que ele propôs para o campo. E depois, durante as mudanças, né, refazer, desfazer e tentar sempre ter vantagem sobre o adversário, né? Por exemplo, no caso aí do time do Galo contra o Botafogo, jogou um tempo inteiro com um jogador a mais e você nem sentia esse jogador a mais, porque ele deixou uma peça inútil, né? E mesmo tendo havido uma situação, Milito, tira um zagueiro teu, né? Botafogo perdeu um volante, não precisa desse cara. Mas ele ficou lá, não mudou nada, né? Não pressionou mais o Botafogo com um a menos. Isso aí é incompetência no campo. E muitas vezes o Paiva, qual eu friso aqui, bastante competente, sabe de futebol, mas às vezes em campo não conseguia colocar e mudar o jogo para propor, para ganhar e tentar ganhar. Bom, se gostou, comentando aqui no meu canal. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.